Aleluia! Glória a Deus. Até aqui. Menos, né? Graça e paz, igreja. Amém? O texto que eu trouxe para nós aqui hoje, ele é uma história bem didática, né? Eu não vou querer me estender, então vai ficar como tarefa de casa também para você fazer uma avaliação nesse texto, nessa história. Cadê o cabo que estava tocando aqui, hein? Qual é o nome dele, hein? Rafael. E aí, Rafael? Mas se eu disser para ti que eu tenho um violão lá em casa, um violão, eu não sei tocar não, sabe? Aí eu ganhei ele, vez por outra eu pego, faço só assim, mas... Aí eu acho que está dando certo, né? Mas aí eu vejo vocês tocando, aí eu percebo que está dando certo é nada, ó, mano. Aí eu vi ele falando aqui, aí eu me encostar nesse cabra aí. Falou aqui, vou aproveitar a oportunidade, né? Agora tá cheio de testemunho agora tem mais ponto de correr não. Aí eu não sei se está afinado, eu só sei pegar e ficar fazendo assim, sabe? Aí eu finjo que, às vezes vocês estão aqui, eu estou ali, se eu vou observar, eu estou aqui, sabe? Fingindo que sei tocar, né? Mas amém. Amém? Sem demora, quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, enumerar alguns motivos, né, que nos aproximam de Deus. Mas praticamente eu acredito que existam 3 coisas que nos aproximam de Deus. 2 delas a gente vai fazer aqui, né? Que é a leitura da palavra e a oração. E a terceira é a dor. Então, geralmente, a dor, ela tem essa capacidade de aproximar nós que somos cristãos de Deus, mesmo que seja com dúvida, mesmo que seja com falta de fé, mas ela tem esse poder também. C.S. Lewis, ele foi muito assertivo quando ele declarou ele falou o seguinte, que a dor, né, o sofrimento é o megafone de Deus a um povo ensurdecido. E mesmo assim a gente vê muitas pessoas sofrendo, passando por dificuldades, e muitas delas ainda não querem saber de Deus. Mas para nós cristãos é diferente. A dor, ela tem esse objetivo, né, de nos aproximar de Deus, assim como a leitura da palavra e a oração também, amém? E a gente vai falar aqui um pouco da história aqui de Pedro e Tiago, do que aconteceu aqui nesse episódio. A gente vai ler do Atos capítulo 12, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 17, amém? Então vou ler aqui na minha Bíblia e você me acompanha na sua. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro
que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, veredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui essa noite. Sabemos que a Tua palavra tem todo o poder e toda a autoridade. Pai amado, que o Senhor possa abrir os nossos corações para que nós possamos entender, Senhor Deus, com a mente, Pai amado, e assim começar a agir. Senhor Deus, que o Teu Espírito, Pai amado, nessa noite, Senhor Deus, venha sobre nós e nos dê um entendimento aguçado, para que nós possamos extrair daqui, Senhor Deus, lições tremendas e poderosas para as nossas vidas, para que através das nossas vidas, Pai amado, outras pessoas sejam abençoadas, outras pessoas sejam alcançadas e o Teu nome seja exaltado e glorificado. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem estava aqui no culto domingo vai lembrar que o pastor Tiago falou, ele ressaltou algo e eu quero frisar aqui também, que pessoas boas também estão sujeitas a passar por momentos difíceis, né? Pessoas boas também podem sofrer coisas ruins. E a gente tem um exemplo disso aqui nessa história, onde vai dizer aqui no começo da história que o rei Herodes mandou prender Pedro e Tiago e que já havia matado Tiago a fio da espada. E ao fazer isso, vai dizer que os judeus se alegraram. Então, qual que era o crime? Qual crime Tiago havia cometido para ser morto a fio da espada? E qual crime Pedro havia cometido para ser preso, para ser morto logo em breve? Eles haviam cometido apenas um crime, irmãos. O crime que nós estamos cometendo hoje. Adorar o nosso Deus. Dizer que Jesus é rei. Dizer que o seu poder está sobre a terra. Dizer que não há outro rei senão Jesus, dizer que Jesus transforma, dizer que Jesus pode mudar a vida das pessoas. E eles foram presos justamente por isso, porque eles começaram a proclamar Jesus como rei. Olha que interessante. Por que o Espírito Santo, por que Deus não livrou Tiago? Ele morreu. E isso prova para mim e para você que nós estamos sujeitos a isso. Independente se somos crentes, não sabemos nem o dia e nem a hora que vai chegar o momento em que Deus vai nos recolher para Ele. Independente da forma que seja, por um acidente, por algo terrível, que foi o caso do exemplo que o pastor Tiago contou da irmã lá na faculdade, que foi estuprada de forma brutal e morta, crente em Jesus. E aqui a história ela vai dizer isso para nós, que um foi morto a fio da espada, os judeus se alegraram com isso, e o rei deixou outro preso para matar depois. Não matou antes, porque era um dia especial, era o dia dos pães asmos. E aí a igreja, aí o que nós percebemos aqui? Que é justamente
para ser enfático com relação à oração, porque é um culto de oração. A igreja estava orando. E aí é interessante a gente ver na história que a igreja se pôs a orar pela vida de Pedro. Mas eu acredito que no fundo, no coração dos irmãos, ele não ia escapar. Eu acredito que eles oravam, mas eles pensavam: acabaram de matar Tiago a fio da espada. O mesmo crime que Tiago cometeu. E eles estavam orando. E eu lendo o texto aqui, no decorrer do texto, a gente vai perceber que Pedro foi solto, né? Foi liberto pelo anjo, orando. Mas a gente percebe que quando Pedro chegou na casa de Maria, que ele bateu, que uma irmã ouviu a sua voz, ela não creu. Por quê? Porque no fundo, na cabeça deles, o sentimento que eles tinham era que a situação de Pedro não havia mais jeito, porque Tiago já havia morrido. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Que enquanto há vida, há esperança. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a situação que o teu ente querido está passando, enquanto houver vida, tem esperança. E aí eu ouvi aqui o testemunho da irmã, né, e me veio isso. As pessoas, elas podem não querer o nosso amor, elas podem rejeitar o nosso amor, mas elas não podem rejeitar a nossa oração. A oração, ela não precisa de permissão. Nós podemos escolher qualquer pessoa em qualquer situação, e muitas das vezes essa pessoa não vai sair da situação em que se encontra. Mas qual é o desejo de Deus? Que essa pessoa entenda quem é Deus, o significado da obra salvífica de Jesus, que ela se arrependa para passar daquela situação, se for o caso, para uma melhor, que é onde está Jesus, é onde o Senhor vai recolher ela. E eu gosto de falar dessas coisas porque nós temos uma irmã nossa, que ela, vez por outra, está lá pela casa de recuperação. E ela já teve câncer, né? E aí quando foi agora, o câncer voltou. E ela passa assim por baterias de exame, e tem aquela questão da quimioterapia, que, não sei se você sabe, é muito doloroso, né? E aí ela achava que havia vencido, e quando foi agora, apareceu de novo, e apareceu caroço em todos os lugares do corpo dela. E ela é só ela e o filho dela. E aí ela com medo de morrer, quem vai ficar com o meu filho, né? É a mentalidade dela. Mas é interessante que você conversa com a mulher e você fica assim impactado e constrangido diante da fé que ela tem. Em nenhum momento você vê ela titubeando ou dizendo que não quer mais Deus. É como se essa situação que ela está vivendo aproxima mais ela de Deus. E aí nós podemos perguntar e questionar a Deus: mas Senhor, por que o Senhor não cura ela? É uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, é uma mulher de posicionamento. Por que o Senhor não cura ela? Podemos fazer esses questionamentos diante de um ente querido que está sofrendo, diante de alguém próximo a nós que está passando por algo, ou até mesmo o nosso irmão que se acidentou. Por quê? E aí é como o pastor Tiago falou, existem coisas que Deus vai mostrar o propósito depois, existem coisas que acontecem, geralmente tudo que acontece na nossa vida não tem significado instantâneo, mas lá na frente vai trazer um significado. Por isso que o interessante é, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. E aqui o interessante é que essa experiência que Pedro viveu, em algumas versões, eu estava lendo aqui, quando ele saiu com o anjo, algumas versões vai dizer que eles correram pela rua. Não sei se tem alguém com a versão assim, na minha não é assim não, mas eu lendo, vai dizer que eles correram por uma... Estamos dizendo: faz carreira, Pedro, faz carreira, que o negócio está embaçado para ti, os caras vão pegar, vão te matar. Corre e mete o pé na chinela. E eles saíram correndo, e aí vai dizer que em seguida eles, foi cada um para o seu lado. Aí imagina a situação de Pedro, o cara estava para morrer, aí foi procurar quem, irmãos? Os conhecidos, né? Aí chegou na casa de Maria, batendo, doido para entrar, com medo de alguém ver, com medo dos soldados ver ele pegar de novo para matar, e ninguém abrir a porta.
Aí ele bate, a irmã escuta. Opa, abre a porta, miserável, né? Abre a porta. E a irmã, rapaz, é a avó de Pedro. E ela ficou, não sei se você já passou por isso, por esse momento assim de entusiasmo, quando você quer alguma coisa ou deseja algo, mas você, na sua mente assim, não, isso não vai acontecer, está fora de cogitação. E acontece, e você é tomado por uma alegria que você, mas é mulher, que fica mais, né? Ai, meu Deus, né? E você não consegue nem se explicar ali, aconteceu, como é que pôde? Jamais passou pela minha cabeça, mas você não queria? Não, eu queria, mas eu jamais pensei que fosse acontecer. E aí foi a situação dessa irmã chamada Rode, né? Ela ouvindo Pedro batendo, e ela, rapaz, é Pedro. Ela podendo ter abrido a porta ali, e os irmãos orando a Deus, para que Deus livrasse Pedro, não acreditou no poder da oração. Que conversa é essa? Não é ele não, é ele. E a Bíblia diz que ela insistia, não, é ele, é Pedro. Não, não vão abrir não. Aí a história vai dizer que eles abrem, né? Pedro conta como tudo aconteceu, e em seguida ele segue seu caminho, e nós sabemos pela história que ele continuou pregando, continuou falando de Jesus, continuou estabelecendo o santo, irmãos, que é algo que nós não estamos passando ainda. Queira Deus que não, mas pela forma que as coisas estão, sim, já vê isso acontecendo em alguns lugares, né? Pastores sendo presos. E o interessante é que quando Pedro entra, e ele faz o seguinte, ó, a gente percebe que ele faz tipo, fala baixo. O pessoal está naquele alvoroço, os irmãos estão orando, pedindo para Deus libertar ele, para Deus vir com intervenção, para Deus agir naquele momento. Mas quando ele entra, ele fala, fala baixo, senão os soldados escutam e mata nós todos. Sabe o que é interessante? O entendimento que os irmãos de Atos tiveram a respeito da salvação e de Jesus. Porque mesmo custando a vida deles, mesmo com as suas vidas em risco, eles não pararam de orar. Eles estavam ali orando, talvez baixinho, né? Não sei se igual à igreja de Romanos, onde eles se reuniam às escondidas, nas casas, para não ser pegues e serem mortos por causa de Jesus. Mas eles não deixaram de orar, irmãos. Eles não deixaram de orar. Existe um país que foi legalizado algo. Não sei se foi uma mulher, mas ela foi pegue orando em silêncio. Como é que eles sabem? Em uma clínica de aborto, fora do Brasil. E chegaram nela e disseram que ela não podia fazer aquilo, e ela foi presa por aquilo. É um lugar, eu não vou lembrar agora, me fugiu. Inglaterra, por aí. E aí estabeleceram uma lei que não, as pessoas não podem orar, nem que seja baixinho, próximo a essas clínicas de aborto, porque é considerado crime. Como que nós não podemos orar para que Deus salve as vidas? Isso é interessante porque eu finalizo que é uma pregação que não está na moda. O que nós temos hoje? A chave da vitória. Deus vai te dar um aumento. Deus vai fazer. Deus fez o que Jesus fez na cruz. Não há nada que supere. E por causa desse sacrifício é que nós podemos ter relacionamento com o Senhor e estarmos com Ele na eternidade. Se Ele voltar, ou se a gente, por algum motivo, que era para ver Pedro ser morto da mesma forma. Isso ia acontecer se a igreja não tivesse se levantado em oração. Em os testemunhos que aconteceu quando ela foi e pediu a Deus, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E o diabo quis trazer confusão para a cabeça dela, mas não, eu declaro em nome de Jesus, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos são do Senhor. E aí o Senhor veio e interviu, e nós estamos aqui hoje dando testemunho para a glória e para a exaltação do nome do nosso Deus. Amém? Então vamos orar, né? Pastor Tiago?
Vamos orar. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Eu queria chamar os irmãos aqui à frente para a gente orar. Eu pedi antes para orar. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor aquilo que está na nossa vida. Você vê como a glória nunca é do homem, né? Até ele, porque a gente ora às vezes, muitas vezes, eu creio que na maioria das vezes, sem a fé necessária. Mas só em estar obedecendo, né, Anderson? Só em estar fazendo o que ele mandou fazer, ele já se agrada. Mesmo que a gente reconheça que a gente é fraco, que a gente é limitado. Senhor, a minha fé não está essas coisas todas, mas eu vou confiar em Ti, eu vou entregar a Ti, e aí o milagre acontece. Eu creio que Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. Vamos continuar confiando nele e dispostos a sofrer por ele, porque na sequência, antes eu notei que vai dizer que os guardas foram mortos. Que rei é esse, né? Que manda matar os soldados que o servem. O nosso rei manda salvar os soldados que o servem, né? Por isso que é tão bom servir ao nosso rei Jesus, porque ele nos salva. Se não for aqui, ele nos salva na eternidade. Vamos orar então. Oremos, feche seus olhos, curve sua cabeça. Não sei o que você está passando, vou orar aqui, mas a sua oração talvez vai ter um desejo maior do que o meu, de acordo com o que você está passando, amém? Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui essa noite, Senhor Deus, nesse culto de oração. Pai, muito obrigado, Pai amado, pelo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo, Pai amado. Senhor Deus, mesmo que os dias sejam maus, mesmo, Senhor Deus, que se levante governo, Senhor Deus, e venha trazer medo, e venha trazer pavor, Senhor Deus, para o nosso coração, Pai amado, nós nos apegamos à tua palavra, Senhor Deus, nós nos apegamos àquilo que o Senhor falou por meio das tuas escrituras, que as portas do inferno não iriam prevalecer, Senhor Deus, diante de Ti. Então nós estamos aqui, Pai amado, diante de Ti como os Teus servos, Senhor Deus, abrindo, Senhor Deus, mão, Pai amado Deus, daquilo, Senhor Deus, que nos incomoda, Senhor Deus, daquilo que nos tira da Tua presença, Senhor Deus, para estar diante de Ti. Pai, nós queremos também, Senhor Deus, te pedir perdão, Senhor Deus, porque muitas das vezes nós falhamos em te obedecer, Pai amado, nós falhamos em falar do teu nome, nós nos omitimos, Pai amado, então nós te pedimos perdão, Senhor Deus, e te pedimos que a tua misericórdia, Senhor Deus, venha sobre nós. Pai, Senhor Deus, guarda cada vida que aqui se encontra, Senhor Deus, e guarda também, Pai amado, cada família aqui representada. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe, Senhor Deus, pelo que cada um está passando, o Senhor sabe muito bem no íntimo o que cada um está vivendo, as privações, as provações, mas mesmo diante disso, Pai amado, que nós não venhamos a perder a certeza de que o Senhor está conosco, Pai amado, em todos os momentos, em todas as situações, Senhor Deus, e se nós estamos passando por provas, se nós estamos passando, Senhor Deus, por tribulação, Senhor Deus, não é para nós nos afastarmos de Ti, Senhor Deus, não é para nós te abandonarmos, Senhor Deus, e nem praguejar o Teu nome, pelo contrário, Senhor Deus, é para nós nos apegarmos mais a Ti, é para nós nos achegarmos mais a Ti, Senhor Deus, e fazer, Senhor Deus, assim como uma vez o irmão declarou, passar pela prova, dando glória a Deus, Senhor Deus, tendo a certeza que nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, Senhor Deus, nós somos Teus embaixadores, nós estamos aqui, Senhor Deus, para proclamar o Teu nome, para proclamar o Evangelho, Senhor Deus, o Evangelho da salvação, porque assim um dia como nós fomos salvos, Senhor Deus, existem pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor Deus, então, Senhor Deus, que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas, nos dar intrepidez, nos dá entendimento, coloca, Pai amado, as palavras em nossa boca, Senhor Deus, com relação àquilo que nós devemos falar, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo tome conta de nós, tome conta do nosso ser, da nossa alma, do nosso interior. Queremos também Te pedir força, Senhor Jesus, para nos ajudar a vencer aquilo, Senhor Deus, que nós sabemos que não Te agrada, Senhor Deus,
todo o pecado, Senhor Deus, porque foi por causa do pecado, do nosso pecado, que o Senhor foi pregado no madeiro e foi morto em uma cruz. Então, Senhor Deus, nos ensina a odiar, a rejeitar, a repudiar, Senhor Deus, o pecado, Senhor Deus, que é aquilo, Senhor Deus, que não te agrada e que foi o causador, Senhor Deus, de o Senhor ter sido pregado na cruz. Que a tua misericórdia venha sobre nós, que o teu poder venha sobre nós, que o teu nome seja exaltado, que a tua igreja continue avançando. Levanta mais servos, levanta mais mulheres de Deus, levanta mais homens de Deus. Dá-nos, Senhor Deus, intrepidez, autoridade, Senhor Deus, para falar no teu santo nome. Doa quem doer, Senhor Deus, mesmo que isso custe, Senhor Deus, algo a nós, Pai amado. Não nos deixa, Senhor Deus, nos acovardarmos, Senhor Deus, mas faz, Senhor Deus, com que nós venhamos a ser flechas na tua mão, Senhor Deus, para aqueles que não te conhecem. Pai, nós queremos, Senhor Deus, repreender todo espírito de desânimo, todo espírito de crise de ansiedade, Senhor Deus, toda depressão, toda dúvida, toda incerteza, toda falta de fé. Que o teu Espírito Santo tome conta da tua igreja e encha os nossos corações, Senhor Deus, com o teu poder. É isso que nós precisamos. Vem com o teu sangue sobre nós, Senhor Deus. Vem com o renovo do teu Espírito sobre as nossas vidas. Não permita, Senhor Jesus, que nós venhamos a sair daqui da mesma forma que nós chegamos, mas que o teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor Deus, e que nós possamos ter a certeza e a convicção que o Senhor é com cada um de nós. É assim, Pai amado, que nós oramos. Nos dá, Senhor Deus, uma boa noite de sono. Nos dá, Senhor Deus, sonhos reparadores, Senhor Deus. Nos dá revelações, nos dá visões, Senhor Deus, para que nós venhamos a permanecer firmes no teu propósito, firmes em ti, Senhor Deus. É assim que nós oramos, Pai amado, é assim que nós te agradecemos, porque cremos, Senhor Deus, que grandes coisas o Senhor já fez e temos a certeza que grandes coisas o Senhor ainda fará. É assim que nós oramos, Pai amado, e é assim que nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Se você crê, diga amém, e dê uma pausa ao Espírito Santo. Aleluia.